Girassol Jornal, sexta-feira, boa noite. Surto de cólera, total de mortes causadas pela doença desde o início chegou a 624. Nas últimas 24 horas morreram mais 8 pessoas. Relatório sobre indicadores múltiplos de saúde. Taxa de fecundidade em Angola reduziu de 6,2 para 4,8 filhos por mulher. Dados dos últimos 3 meses, mais de 3.000 acidentes de viação foram registados nas estradas do país. Cooperação reforçada. Angola e Moçambique assinaram 5 novos instrumentos jurídicos no quadro da visita de Estado de Daniel Chapo. Petróleo e gás. Em África, Luanda acolhe o primeiro fórum nos dias 21 e 22 do corrente mês. Girassol Jornal, sexta-feira, 16 de maio. Outra vez, boa noite. Atualização sobre a situação do surto de cólera no país. Mais 8 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde, que reportou no mesmo período 199 novos casos da doença. A província do Kwanza Sul, com 51, é a que mais casos registrou no período em referência. O total cumulativo desde o início do surto em janeiro é agora de 20.447 casos. Receberam alta nas últimas 24 horas 236 pessoas e estão atualmente internadas outras 530. O total de mortes causadas pela doença é de 624. E nos últimos 3 meses foram registados nas estradas do país um total de 3.012 acidentes de viação. A província de Luanda lidera as estatísticas. O excesso de velocidade e o mau estado técnico dos veículos são apontados como alguns dos fatores que estão na base do aumento da sinistralidade rodoviária, que no país é a segunda maior causa de mortes. Só no primeiro trimestre de 2025 morreram nas estradas do país 712 pessoas, um indicador preocupante, no entender do chefe do Departamento de Transgressões, Acidentes e Portagens, João de Souza, apesar de ter havido uma redução comparativamente ao último trimestre de 2024. Luanda segue a liderar com o maior número de acidentes, seguida das províncias da Huila e Huambo. O superintendente João de Souza fez saber que na capital do país, grande parte dos acidentes foram registados nas maiores avenidas. Em virtude de termos registrado 3.012 acidentes, com redução de 119, as consequências foram de 712 mortos, com redução de 75, tivemos 4.207 feridos, com redução de 232. O mês de janeiro foi o que teve maior registro de acidentes, de mortos e feridos. Fruto disto e com base nos resultados, foi possível nós diminuirmos estas cifras no mês de fevereiro e no mês de março. As vias que mais registraram acidentes a nível da província de Luanda foram a Avenida Pedro de Castro Vanduno em Loi, a Avenida Fidel de Castro Rouge, tivemos igualmente a Avenida de Olinda Rodrigues. Temos realizado várias ações, nomeadamente as operações dirigidas à condução em estado de embriaguez, ao excesso de velocidade, ao estado técnico dos veículos, porque constatamos que há um número considerável de veículos que circulam nas nossas vias que não têm realizado a inspeção periódica obrigatória. Não obstante o mau estado das vias e a parca iluminação pública, o superintendente João de Souza esclarece que o excesso de velocidade ainda é o principal fator de acidentes nas estradas de Angola. Umas estão intrinsecamente ligadas ao condutor, podemos falar de questões ligadas à saúde orgânica ou saúde psicológica, outras estão ligadas às infraestruturas rodoviárias, estão ligadas também à iluminação pública, mas independentemente disto, nós temos de olhar com grande preocupação em relação
Aquilo que os condutores têm de observar, tanto do ponto de vista de perícia e de prudência, porque quanto menor forem as habilidades de que o condutor for detentor, maior terá de ser as medidas que ele vai adotar no exercício da condução. Apesar da redução em alguns períodos, a sinistralidade rodoviária é a segunda causa de morte no país, com muitos acidentes, ferimentos e mortes que ocorrem regularmente. E alguns cidadãos ouvidos esta sexta-feira pela Girassol defendem que na via pública as mulheres são as que mais praticam uma condução responsável e mais segura, que minimiza os riscos de acidentes, mas, entretanto, dados do último relatório da Direção do Trânsito e Segurança Rodoviária dão conta que durante a condução as infrações são cometidas mais por homens em cerca de 72% do que pelas mulheres. Obedecer aos limites de velocidade, respeitar as sinalizações e reconhecer que a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada são características maioritariamente demonstradas pelas mulheres, segundo depoimentos de alguns cidadãos. Dificilmente se vê mulheres a cometerem infrações. Acho que porque elas temem mais pela vida ou têm mais segurança. E nós tivemos um debate há dias atrás entre homem e mulher, quem são os melhores condutores. E nós chegamos a uma conclusão que são as mulheres. Porque geralmente, dificilmente você vai encontrar uma mulher cometer uma infração. Porque elas têm mais cuidado. E se não vermos entradas repentinas, dificilmente vamos encontrar uma mulher exercer uma entrada repentina, não é? Que nós chamamos de embaia, num português mais trocado. No entanto, são os homens que mais cometem infrações. Não respeitam o código de estrada, não respeitam a passadeira, não só os taxistas, porque também os outros automobilistas mais responsáveis também não respeitam a passadeira e não respeitam o código de estrada. Então, pessoalmente, eu posso dizer o seguinte, a nossa Polícia Nacional de Trânsito tem que tomar medida dessas situações. Senão estamos sujeitos a perder muitas vítimas na nossa via dessa estrada de Luanda. Kiakumbuta entende que para um respeito rigoroso ao Código de Estrada, os condutores devem necessariamente passar por uma escola de condução de modo a transmitir segurança para os peões e outros utentes durante a condução. Acho porque muitos, não sei se passaram pela escola de condução, não. Porque por vezes quando atravessamos estradas, tu vês, estamos numa passadeira, e nós veremos que as meninas sempre travam, mas dificilmente os rapazes travam. E a mãe não nos pergunta, mas estamos numa passadeira, o porquê que os homens não estão a travar? Mas as meninas sempre primam pela segurança e pelo cuidado. Acho que elas conhecem mais o código de estrada do que os rapazes. E o especialista em segurança rodoviária, João de Souza, explica que 72% de cometimento de infrações ou acidentes têm os condutores do sexo masculino envolvidos. Os condutores do sexo masculino são os que têm maior peso nas nossas estatísticas, tanto do cometimento de infrações quanto no seu envolvimento em acidentes de viação. Só para dar uma nota que no primeiro trimestre 72% dos agentes causadores de acidentes de viação, refirma a condutores, são do sexo masculino e 28% do sexo feminino. O superintendente da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária avança que os indicadores de infrações e acidentes de viação passam essencialmente pelo excesso de álcool, a não cedência de passagem, entre outros elementos que condicionam a condução. Passa por condução em estado de embriaguez com taxa igual ou superior a 0,6 gramas de litro no sangue, inferior a 0,8, taxas igual ou superior a 0,8, inferior a 1,2 e taxas de igual ou superior a 1,2, que já se configura como crime. Temos de olhar para a falta de cedência de passagem, as ultrapassagens irregulares, o excesso de velocidade, o uso do telemóvel no exercício da condução. Ao adotar comportamentos responsáveis, os condutores podem contribuir para um trânsito mais seguro, mais humano e mais harmonioso para todos. Petróleo e gás em África. Primeiro Fórum. Previsões. Em destaque.
O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta sexta-feira o seu homólogo de Moçambique, Daniel Chapo, que efetua uma visita de Estado a Angola. A recepção do recém-eleito Presidente de Moçambique aconteceu no Palácio da Cidade Alta, no momento que serviu para passagem em revista da cooperação bilateral. João Lourenço e Daniel Chapo mantiveram um encontro privado onde, entre vários temas, abordaram a situação pós-eleitoral em Moçambique. Por se tratar de uma visita oficial, à sua chegada ao Palácio da Cidade Alta, o Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, mereceu honras militares, tendo recebido cumprimentos do estadista angolano João Lourenço. Os dois presidentes pousaram para a fotografia e, na sequência, testemunharam a interpretação dos hinos nacionais de cada um dos países. Depois de cumprimentarem os membros das duas delegações, João Lourenço e Daniel Chapo seguiram para um tete-a-tete. No mesmo momento, decorriam na sala do Conselho de Ministros conversações oficiais entre as duas delegações ministeriais. Em ambos os momentos, esteve em análise a cooperação bilateral. O Presidente da República, João Lourenço, lembrou que Angola e Moçambique têm histórias idênticas, a julgar pela luta de libertação nacional. De acordo com o Presidente Lourenço, é chegada a hora de os dois países avançarem para a concretização do sonho de desenvolvimento. A nossa luta comum de hoje é a luta do desenvolvimento. O desenvolvimento econômico e social, para que as nossas populações beneficiem do potencial de riqueza que os nossos países têm. Portanto, é esta a luta que conjuntamente estamos a levar a cabo. É evidente que temos ainda muitos passos a dar, até que nos possamos algum dia sentir realizados, sentir satisfeitos. O chefe de Estado angolano manifestou ainda solidariedade com Moçambique pelo facto de ter vindo a enfrentar o terrorismo, o que atrasa o desenvolvimento daquela nação do Índico. Por outro lado, João Lourenço disse esperar que Moçambique tenha já ultrapassado a situação pós-eleitoral marcada por manifestações do Partido Podemos e do seu candidato Venâncio Mondlane. Moçambique, infelizmente, tem encontrado alguma dificuldade no seu desenvolvimento econômico e social por força do terrorismo que se instalou numa parte do seu território, mais concretamente na província de Cabo Delgado. Nós, os países irmãos, sobretudo os da SADC, temos de diferentes formas manifestado a nossa solidariedade para com o povo moçambicano nesta luta contra o terrorismo. Mais recentemente, Moçambique conheceu também um período pós-eleitoral de alguma forma conturbado. Igualmente, os mesmos irmãos de sempre também se solidarizaram com Moçambique e fazemos votos de que essa nuvem negra terá passado e que daqui para frente, portanto, Moçambique possa dedicar todas as suas atenções e energias apenas àquilo que é fundamental. A visita do chefe de Estado moçambicano a Angola constitui uma oportunidade de reforço das relações bilaterais, de modo a conferir uma dinâmica mais proativa e identificar outras áreas de cooperação de interesse mútuo, com destaque para o domínio econômico. O presidente Daniel Chapo considera que agora o desafio dos dois países passa pelo desenvolvimento econômico e social. O governante caracterizou de excelente a cooperação entre as duas nações. Para além da cooperação política, que é excelente, em termos sociais, entre os nossos dois povos também é uma relação extraordinária. Achamos que era importante vir a Angola para virmos reforçar cada vez mais as nossas relações econômicas, porque, como disse muito bem, hoje em dia, o grande objetivo que nós temos como países, Moçambique e Angola, é criarmos melhores condições de vida para as nossas populações, para os nossos dois povos, e não há melhor coisa do que dois povos irmãos trabalharem juntos
para crescerem juntos e desenvolverem juntos. As relações entre Angola e Moçambique estão enraizadas na história comum de luta contra o colonialismo, na solidariedade africana e nos esforços conjuntos pela consolidação da paz, do desenvolvimento e da integração regional. Em data a anunciar, o Presidente da República, João Lourenço, deverá efetuar uma visita oficial a Moçambique, sendo que o estadista angolano aceitou o convite do seu homólogo, Daniel Chapo. E Angola e Moçambique assinaram ainda nesta sexta-feira 5 novos instrumentos jurídicos nos domínios dos transportes aéreos e marítimos, cultura, turismo e ainda na ação social e igualdade do género. O momento foi testemunhado pelos presidentes João Lourenço e Daniel Chapo. Antes, as delegações ministeriais mantiveram conversações oficiais sob coordenação dos chefes das diplomacias dos dois países. Angola e Moçambique são signatários de mais de 30 acordos jurídicos nos mais diversos domínios, com realce para a defesa e segurança, economia e comércio, educação, cultura, mobilidade e muito mais. Agora, as duas nações falantes de português pretendem dar outro impulso na cooperação. Por este facto, assinaram nesta sexta-feira 5 novos instrumentos jurídicos. O primeiro é o Acordo sobre Serviços Aéreos, rubricado por Ricardo D'Abreu, Ministro dos Transportes de Angola, e pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Maria dos Santos Lucas. Trata-se de um acordo que tem como objetivo realçar a importância do transporte aéreo como um meio de criação e preservação de relações de amizade, compreensão e cooperação entre os povos dos dois países. Os mesmos signatários assinaram o Acordo sobre a Marinha Mercante, Portos e Atividades Afins. O instrumento jurídico vai promover e alargar a cooperação nos setores da Marinha Mercante, Portos, hidrografia, sinalização marítima e formação de quadros, tendo em conta a importância que estas áreas representam para a economia e desenvolvimento de ambos os países. Na sequência, o Ministro da Cultura de Angola, Filipe Zau, juntou-se à mesa dos tratados para, com a chefe da diplomacia moçambicana, Maria dos Santos Lucas, assinarem o Programa Executivo de Cooperação no domínio cultural para o triênio 2025-2028. O documento visa impulsionar o intercâmbio em todas as dimensões das artes e cultura, de forma a contribuir para a materialização da cooperação bilateral. Cientes das potencialidades de cada um dos países, os presidentes João Lourenço e Daniel Chapo auguram que a cooperação entre Angola e Moçambique ganhe outra dinâmica com os acordos ora assinados. Com a criação de um comitê técnico de acompanhamento à implementação desses mesmos acordos, vamos procurar tirar do papel os entendimentos a que chegamos, torná-los realidade. Portanto, precisamos, de facto, de avançar, progredir com a concretização dos entendimentos a que os dois países chegaram. Queremos aproveitar esta ocasião para reiterar o nosso comprometimento em continuarmos a trabalhar como dois governos de dois países irmãos para a implementação efetiva destes acordos e que possam trazer resultados para os dois países e continuarmos a criar melhores condições de vida para os nossos dois povos. Os dois estadistas testemunharam igualmente a assinatura do Memorando de Entendimento entre o Instituto de Turismo de Angola, Infotur, e o Instituto do Turismo de Moçambique, Inatur. O documento, em referência, vai permitir o reforço da parceria no setor do turismo através da cooperação em áreas de interesse comum, em conformidade com as leis vigentes em cada uma das nações. O memorando foi rubricado pela diretora-geral do Infotur, Alicia Neto dos Santos, e pela embaixadora de Moçambique em Angola, Osvalda Joana. Foi igualmente rubricado o Memorando de Entendimento no domínio da ação social e igualdade de género, um instrumento jurídico que vai promover a troca de experiências e desenvolvimento de ações para a implementação de políticas no âmbito da ação social, igualdade e equidade de género, políticas de promoção do bem-estar das famílias, crianças, pessoas com deficiência, formação e capacitação de técnicos sociais. Neste último documento, foram signatários os chefes das duas diplomacias, nomeadamente Teta António por Angola e Maria dos Santos Lucas por Moçambique.
E o presidente moçambicano disse que o seu país está interessado em reforçar a cooperação económica com Angola. Daniel Chapo manifestou o desejo de ver produtos made in Angola no seu país e vice-versa. O presidente moçambicano prestou estas declarações no final da visita que efetuou à Zona Económica Especial. Daniel Chapo considera ser fundamental o reforço da cooperação entre Angola e Moçambique para a criação de melhores condições de vida dos cidadãos dos dois países. O líder moçambicano não descarta a possibilidade do surgimento de investimentos do seu país na Zona Económica Especial. Achamos que pode, sim senhora, existir investimentos moçambicanos, mas também outro aspecto importante é exportação também de produtos que estão a ser fabricados aqui na Zona Económica Especial para Moçambique e produtos de Moçambique também para Angola. Somos dois países irmãos, daí a nossa visita mais relacionada com a cooperação económica do que a cooperação política, que já é excelente, e achamos que temos que aprimorar cada vez mais a cooperação económica entre os nossos dois países, que é para continuarmos a criar melhores condições de vida para os nossos povos, o povo angolano e o povo moçambicano, que somos irmãos. A ZE foi a segunda etapa da jornada de trabalho do presidente moçambicano nesta sexta-feira. No local, Daniel Chapo visitou a fábrica Embalvidro, que se dedica à produção de embalagens de vidro, tendo sido informado sobre o funcionamento da unidade fabril e da Zona Económica Especial. No final do encontro, disse ter ficado impressionado com tudo o que viu. Sobretudo em vias de acesso, a energia elétrica, a água, e nós achamos que esses são aspectos fundamentais para a existência de uma zona económica especial. E depois o outro aspecto importante que nós verificamos que é uma boa experiência é a questão relacionada com a logística. Passa por aqui, para além da estrada, uma linha férrea que liga a zona económica especial a um porto e também está sendo construído aqui um aeroporto, e achamos que para quem quer importar e exportar a partir da zona económica especial é fundamental a existência da logística. Outra coisa que nos impressionou é a capacitação de jovens locais. Este é mais um passo para o estreitamento das relações de cooperação na visão do ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens, que aproveitou o momento para convidar os empresários moçambicanos a investirem no nosso país. Moçambique também tem as suas zonas económicas especiais. Nós também temos interesse em trocar as nossas experiências e aprender dos nossos colegas moçambicanos e, portanto, acreditamos que este é mais um passo para que ambos os povos se conheçam ainda mais daquilo que conhecemos até hoje e que possamos estreitar as nossas relações. Transmitimos ao presidente moçambicano, como às pessoas que estavam presentes da sua delegação, a nossa total abertura e incentivo para que os nossos irmãos do Índico possam vir investir também no nosso país e, eventualmente, também aqui na Zona Económica Especial. Com um investimento de $100 milhões, a Embalvidro conta com 3 linhas de produção e cada uma delas tem capacidade para produzir 250 mil garrafas dia. Uma produção que, para além de atender o mercado interno, já ultrapassou fronteiras. Neste momento temos uma Heineken como um cliente, a NBL, a Namibia Beverage Limited da Namíbia, que hoje é 100% Heineken, não é? Temos o Grupo Castel, não é? Nós trabalhamos, para o Grupo Castel também, para Congo, exportamos à África do Sul, estamos agora a ser credenciados para ser fornecedor de Coca-Cola, não Coca-Cola Angola, mas Coca-Cola fora da Angola, também com a Diageo, e estamos a tentar também com a Bembev, que é só o maior investidor a nível mundial, não é? Criada há 14 anos, a Embalvidro emprega nesta altura cerca de 225 pessoas. 95% da mão de obra é angolana e a sua maioria é jovem. Ora, e vamos continuar a olhar para esta visita do presidente moçambicano a Angola. Recebemos o Dr. Raimundo Gonçalves, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, bem-vindo, doutor. O Girassol Jornal de volta, não é? Boa noite. Já é habitual, temos o doutor aqui, mas hoje para olharmos então para esta visita do presidente Daniel Chapo ao nosso país, que é mais aberta no domínio do reforço das relações de cooperação entre os dois países, que são históricas. Que nota se pode dar as mudanças que esta cooperação pode ganhar com esta visita de Daniel Chapo? Boa noite, Simeão. Boa noite aos estimados telespectadores.
Simeão, frisaste muito bem, é reforçar os laços de amizade e de cooperação. E esta é a ideia da cooperação para o desenvolvimento que muitas vezes a África precisa. É muito bem verdade que o reforço da amizade e laço de cooperação entre Angola e Moçambique é imperioso na medida em que os dois países têm o mesmo tecido histórico em função, digamos assim, do país colonizador, foram colónias portuguesas, e também o mais evidente é o facto de os países tornarem-se independentes no mesmo ano, nesse caso em 1975. Pois. Estamos aqui, Simeão, países que têm histórias idênticas. Efetivamente, e ambos vão celebrar 50 anos de independência. Dessas cooperações, em função de 5 novos instrumentos jurídicos, ora assinado pela administração Lourenço e efetivamente a administração Chapo, é na medida de salvaguardar os interesses dos dois Estados. Esses memorandos resumem-se exatamente naquelas que estão as áreas estratégicas necessárias para cooperar no contexto atual? Efetivamente, uma delas é a questão da mobilidade, Simeão. A mobilidade é fundamental para a garantia de qualquer economia. Só há economia se efetivamente existir a mobilidade. Vejamos esse novo reforço relativamente um instrumento jurídico muito ligado aos transportes, onde a TAG e a LAM voltam a fazer a famosa vice-versa, ou seja, vamos voltar a ter os passageiros de Luanda como efetivamente os passageiros de Maputos nessa grande mobilidade. Isso vai gerar desenvolvimento entre as partes envolvidas e não só, vai gerar aquilo também que nós precisamos, que é a troca de know-how. E a troca de know-how será fundamental para os dois Estados no sentido de promover aquilo que é o desenvolvimento sustentável, ora pretendido pelos dois Estados. Portanto, qual seria a melhor forma de Angola tirar vantagem deste interesse de Moçambique? Notamos um grande interesse manifestado pelo presidente Daniel Chapo de cooperar com Angola nos domínios já aqui referidos. Angola tem o que tem que oferecer, mas qual seria a melhor forma de Angola ganhar em função dos nossos interesses? Primeiro, Simeão, se nós analisarmos, do ponto de vista geográfico, Moçambique faz parte do Índico e Angola faz parte do Atlântico. Significa dizer, o reforço dessa cooperação do ponto de vista marítimo é bem verdade que a par, digamos assim, das questões aéreas, a questão marítima é fundamental para o desenvolvimento sustentável de qualquer Estado. Os dois países não são encravados, têm acesso ao litoral e o litoral é fundamental para o desenvolvimento de qualquer Estado. Daí, penso eu, ao reforçarem esta nova dinâmica do ponto de vista marítimo, vai também facilitar a questão de troca de grandes commodities entre Moçambique e, efetivamente, Angola, usando a linha marítima, nesse caso, do Índico para o Atlântico. E penso eu, a outra questão que é fundamental, que vai aqui unificar ainda mais cada vez os dois povos, é a questão da cultura. É preciso que hoje a cultura e o turismo são elementos fundamentais para o desenvolvimento sustentável, digamos assim, de qualquer nação. Hoje dizem mesmo que o turismo é de facto o grande motor da paz. Significa dizer que muitas economias estão a desenvolver em função da promoção do turismo. Daí é que o instrumento jurídico muito relacionado com o turismo também foi salvaguardado. Penso eu, Angola e Moçambique têm laços históricos, aquilo que nós aqui já abordamos, vão efetivamente mostrar aquilo que é a sua dinâmica na perspectiva de aumentar a robustez do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e é uma questão fundamental que se debelou, que quase não se diz, é a questão da paz e segurança. A paz e segurança é fundamental para a construção do desenvolvimento sustentável entre os dois povos. Vejamos aqui, Simeão, Angola e Moçambique, a par de serem, digamos assim, países que fazem parte da SADC, também fazem parte da CPLP e dos PALOPs. Significa dizer, vai existir essas relações do ponto de vista mais coeso, na medida em que Moçambique precisa de grande experiência que Angola tem, até mesmo no lado petrolífero. É muito bem verdade, a essa altura Angola é o maior produtor de petróleo em África. Moçambique tem efetivamente as suas grandes commodities. Moçambique tem muita experiência na questão de gás e, infelizmente, é um país que
também tem estado a se debelar com a questão do terrorismo, na parte mais a norte, a questão do Cabo Delgado. E daí se frisou que a questão da paz e segurança é fundamental para a construção do desenvolvimento sustentável de qualquer nação. E penso eu, a essa altura, Daniel Chapo, a chegar em Angola, traz aqui peso de duas medidas. Primeiro, visita o presidente João Lourenço, sendo o presidente da República de Angola, e também o presidente pro tempore da União Africana. Significa dizer que Daniel Chapo viu procurar beber de Angola as grandes valências no domínio de paz e segurança e, efetivamente, a forma mais adequada de como João Lourenço e a sua administração podem agir e ajudar efetivamente Moçambique a salvaguardar a questão do terrorismo existente a nível do Cabo Delgado. Dr. Raimundo Gonçalves, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal mais uma vez. Obrigado, Simeão. E bem haja cooperação entre Angola e Moçambique no sentido da promoção do desenvolvimento sustentável dos dois Estados. Até a próxima oportunidade. Grato. Ora, e a Associação Angolana de Bancos oferece, neste preciso momento, um jantar oficial ao presidente de Moçambique, Daniel Chapo. O momento visa construir uma plataforma de diálogo e cooperação económica entre Angola e Moçambique e acontece numa das unidades hoteleiras de referência aqui em Luanda. Está em direto o Alberto Capitão com mais informação sobre este momento. Capitão, boa noite. Ora, muito boa noite, Simeão Mundula, boa noite aos telespectadores da Rede Girassol. Está a decorrer este jantar que serve para homenagear e recepcionar o presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, eleito recentemente e que está a realizar uma visita oficial à Angola. Por ocasião desta visita que a BANC, a Associação dos Bancos Angolanos, está a promover este evento, onde junta, além de bancários e operadores do setor bancário, está também a trazer aqui operadores dos setores da indústria petroquímica e também da agricultura, setores fundamentais para o desenvolvimento da economia de Angola e também de Moçambique. Aliás, os dois países querem fortalecer ainda mais esta parceria económica e empresarial. Por isso mesmo a BANC decidiu juntar-se a esta iniciativa da vinda do presidente moçambicano. Vamos rapidamente à conversa com o presidente da BANC, Dr. Mário Nascimento. Dr. Mário, de forma muito sintética, grandes objetivos deste jantar. Os grandes objetivos são, primeiro, homenagear e agraciar o presidente de Moçambique na sua visita a Angola e criar aqui um espaço de convívio que permita também o setor privado, nomeadamente o setor bancário, a indústria, a agroindústria e o setor mineiro, de criarem canais de interação com vista à promoção de investimentos mútuos, quer angolanos em Moçambique, quer moçambicanos em Angola. E o sistema bancário como o intermediário, o canal que permita que essa concretização se efetue. E fala desta fusão de vários setores aqui. Eu lhe pergunto, tem estado a receber intenções de bancos moçambicanos no sentido de operar ou colaborar com os bancos angolanos? Nós não estamos neste momento no âmbito daquilo que é manifestações oficiais. E por isso não temos esse conhecimento, mas o que nós temos é um espaço que é a Associação de Bancos da SADC, onde também participam a Associação de Bancos de Moçambique, do qual falamos muitos dos temas que dizem respeito à região de SADC e nesse aspecto colaboramos em termos daquilo que achamos que deve ser também o nosso setor financeiro na região. Estão aqui empresários angolanos e também moçambicanos? Sim, empresários angolanos de diversos setores e moçambicanos também que acompanharam, quer moçambicanos que vivem cá, quer moçambicanos que acompanham a Sua Excelência o Presidente da República de Moçambique nessa visita a Angola. É uma iniciativa que poderá depois se estender a Moçambique, já que o presidente moçambicano hoje mesmo convidou o presidente angolano a visitar também Moçambique? Esperemos que sim, é exatamente este um dos nossos objetivos, criar esse canal, esse espaço de intercâmbio, para que se promova exatamente os investimentos angolanos em Moçambique e os investimentos moçambicanos em Angola. Muito obrigado. Mário Nascimento, o presidente da Associação Angolana de Bancos, a ABANC, que está aqui a promover um jantar de recepção e de alguma forma também homenagem ao presidente moçambicano Daniel Francisco Chapo, que por sinal
tem previsão de uma intervenção nesta noite para, numa interação com os empresários angolanos, poder também falar das oportunidades de negócios em Moçambique, tal como também olhar um pouco para aquilo que está a ser esta jornada que está a desenvolver aqui em Angola. Recordo que na manhã de hoje o presidente de Moçambique esteve no Palácio da Cidade Alta, testemunhou na presença ou em companhia do presidente angolano a assinatura de 5 instrumentos jurídicos nos domínios aéreo, também marinho e ainda da cultura, bem como da igualdade de género e assistência social. São, bem como também do turismo, devo aqui sublinhar, setores fundamentais para aquilo que pretendem ver desenvolvidas as economias dos dois países. Está a decorrer então este jantar, já o disse, haverá aqui, de acordo com o programa, uma intervenção do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e também do Presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, que encerra esta visita oficial a Angola no dia de amanhã, sábado, já que esteve também na tarde de hoje na Zona Económica Especial Luanda-Bengo. É o apontamento possível para levarmos até a nossa audiência e garantidamente nos outros espaços de informação da Rede Girassol levaremos o resumo desta noite que junta empresários moçambicanos e angolanos, mas também o presidente de Moçambique, Daniel Chapo. A partir de uma das unidades hoteleiras de Luanda, os cumprimentos são de Edna Firmino, Bruno Costa e do Alberto Capitão. Boa noite. Ora, boa noite, Alberto Capitão, e continuação de bom trabalho. A capital angolana vai acolher nos dias 21 e 22 do mês em curso o primeiro Fórum de Petróleo e Gás em África, denominado FOGA, um evento que se espera que venha reunir empresas do setor, instituições financeiras e outros peritos da região austral do continente africano. A informação foi avançada durante uma conferência de imprensa nesta quinta-feira em Luanda. Durante os 2 dias de trabalho, especialistas nacionais e estrangeiros vão abordar temas como projetos de desenvolvimento de gás e LNG em África, desbloqueando o potencial do gás em África, oportunidades regionais de LNG e infraestrutura como motor de crescimento do setor de energia e energia local, competitiva e limpa, no setor de mineração de metais industriais. O evento visa criar uma plataforma de intercâmbio entre os países do segmento do petróleo e gás em África, e a escolha de Angola para acolher o fórum deveu-se ao desenvolvimento que o país tem registrado nos domínios do petróleo e gás. Daqui para frente, uma commodity que vai se usar muito daqui para frente vai ser o gás. Vai ser o gás. E Angola tem uma grande reserva de gás. Neste momento, aqui em África, nós temos países como Moçambique, Angola, Guiné Equatorial e recentemente a Namíbia, que foram descobertas grandes reservas de gás. Portanto, se nós somos players, nós temos que também saber escolher os parceiros, os melhores parceiros no mundo, não é? Há uma necessidade, né, de acompanharmos o mundo nas green energies, ou as energias verdes, ou energias mais sustentáveis, e a transição dos mesmos para essas novas energias, para nós não estamos atrás, sempre a correr por trás, né? O mundo já avançou, mas nós estamos sempre atrás, a correr atrás. Então, é por isso que nós queremos fazer parte do novo negócio que o mundo está a acompanhar. Nos dias 21 e 22 do mês em curso estarão ainda em discussão a administração e comunicação do capital humano em África, projetos de energia e gás para a África, papel do gás e das soluções de baixo carbono na transição energética, tendências de mercado e o papel de Angola no renascimento do gás em África. Só o jornal, seguimos para o primeiro intervalo da noite. Volte connosco, não saia daí, até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. A taxa de fecundidade em Angola reduziu de 6,2 para 4,8 filhos por mulher. 54% dos agregados familiares têm eletricidade. Em relação à educação, 18% das mulheres e 8% dos homens com idades entre 15 e 49 anos nunca frequentaram a escola. Os dados constam do inquérito de indicadores múltiplos de saúde referente ao período 2023-2024, que foi apresentado nesta sexta-feira aqui em Luanda.
O inquérito de indicadores múltiplos de saúde 2023-2024 foi lançado na manhã desta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. É um relatório que apresenta dados sobre a estrutura social do país, segundo destacou Joel Futi, diretor-geral do INE. É um inquérito, como o próprio nome diz, de indicadores múltiplos e de saúde. Tanto apresenta aquilo que é a estrutura da nossa população, no que tem a ver com as doenças crônicas, que tem a ver com a questão da gravidez, que tem a ver com a fecundidade, que tem a ver com o acesso à energia e à água. Tanto quando as pessoas consultarem os dados deste inquérito, muito bem terão a noção daquilo que é a nossa realidade do ponto de vista da saúde e de outros indicadores. Consultado, o documento indica, entre outras, que a taxa de fecundidade Luanda, com 3,1, tem a taxa mais baixa. Quanto a questões de gravidez na adolescência, 27% das mulheres com idades entre os 15 e 19 anos já engravidaram pelo menos uma vez. A província do Kwanza Sul é a que tem a taxa mais elevada, com 51%, sendo que Luanda e Cunene, com 17%, são as que apresentam os níveis mais baixos. Relativamente à taxa de mortalidade infantil, esta registrou uma redução se comparado ao último inquérito, saindo de 68 para 52 mortes por menores dos 0 aos 5 anos, quando Cubango apresentou as taxas mais elevadas de mortalidade, com 87 mortes por menores. E Malange, com 9, tem a taxa mais baixa, segundo Queta Francisco, do Ministério da Saúde. A neonatal, até os 28 dias de vida, a infantil até 1 ano e infantil juvenil até 5 anos de vida, e notou que nós saímos de 68, 44 e 24 para 52, 32 e 16 óbitos para cada 1000 nado vivo, de 2016 a 2024. E o inquérito também esclareceu que grande parte dos óbitos neonatais acontece na parte precoce. O estudo, realizado pelo INE em parceria com o Ministério da Saúde, que contou com o apoio do Banco Mundial, indica quanto a questões de gravidez na adolescência, 27% das mulheres com idades entre os 15 e 19 anos já engravidaram pelo menos uma vez. A província do Kwanza Sul é a que tem a taxa mais elevada, com 51%, e Luanda e Cunene, com 17%, são as que apresentam os níveis mais baixos. O secretário de Estado da Saúde para a área hospitalar, Leonardo Inocêncio, realçou que os resultados do inquérito apresentado vão contribuir para o fortalecimento das medidas do governo em relação ao plano sanitário. Os resultados do segundo inquérito de indicadores múltiplos de saúde 2023-24 permitirão obter informações atualizadas e nos ajudarão a utilizar melhor os recursos disponíveis e assim dar mais com menos. Angola dispõe hoje de um sistema de saúde mais forte, resiliente, com progressos notáveis no aumento do acesso à utilização dos serviços de saúde, esses serviços prestados às nossas comunidades, e com profissionais qualificados, o que vemos os resultados, temos redução da mortalidade materna, infantil. Mais de 16 mil cidadãos entre os 15 e os 54 anos responderam ao inquérito. O Ministério da Cultura recebeu nesta sexta-feira em Luanda a visita de uma delegação da Organização das Nações Unidas para a realização de um programa cultural. A atividade enquadra-se no âmbito do Dia Internacional dos Museus e que se celebra a 18 de maio. Contou com vários momentos culturais, exposição artística e diálogo cultural. O Ministério da Cultura, em parceria com o Palácio do Ferro, recebeu nesta sexta-feira a visita de uma delegação da ONU para a realização de um programa cultural. A atividade enquadra-se no âmbito do Dia Internacional dos Museus, que se celebra a 18 de maio. O ministro da Cultura, Filipe Zau, fez uma abordagem histórica sobre o tráfico de escravos em Angola e destacou os pontos cruciais desta visita. Foi uma visita extremamente importante, na medida em que estamos próximo do Dia Mundial dos Museus, e, portanto, está a coincidir com a visita de Sua Excelência, a Senhora Secretária-Geral Adjunta da Unesco, a Angola, e foi importante, portanto, dentro das suas atividades,
conhecerem este monumento, que é o Palácio de Ferro, e por outro lado ouvirem alguma coisa relacionada com a reparação. A reparação é o lema da União Africana e tem a ver com as nossas expectativas a nível da União Africana daquilo que se pode reparar do tráfico de escravos e da escravatura em relação aos africanos. O momento serviu também para uma análise do estado da indústria cultural e criativa do nosso país, que, segundo o titular da pasta da cultura, se encontra em bom estado, apesar das adversidades existentes. Estamos a trabalhar, está aqui uma mostra de indústrias culturais angolanas, mas há mais coisas nas feiras, vão aparecendo. Elas desenvolvem-se sempre, têm que ter a oportunidade de serem mostradas. Isso tem que ter a oportunidade das pessoas serem divulgadas. E penso que esse é o vosso trabalho enquanto comunicação social, divulgar estas atividades, valorizá-las, porque também isto é cultura. A representante da delegação da ONU disse que a indústria cultural e criativa de Angola arrecada anualmente mais de 500 milhões de kwanzas. Aqui em Angola, a indústria cultural e criativa gera 662 milhões anualmente, resultando em conversão de 450 mil indústrias, de acordo com os dados do Instituto de Estatística. E pode crescer. A nossa cultura, nos últimos tempos, tem estado a tomar o rumo que a sociedade esperava. Há um trabalho muito relevante nas mais diversas áreas da cultura, desde a recuperação de infraestruturas culturais que vão inicialmente minimizar e um bocadinho mais lá para frente estabilizar a grande falta de espaços. As indústrias criativas em Angola estão num estado, diria, um estado embrionário, de alguma forma. As indústrias criativas não têm financiamento. É o que nós precisamos para os artistas deixarem de mendigar, né, uma ajuda e passarem a ser parte da solução até da produção de conteúdos nacionais para a produção e elevação da Angola. O evento contou com vários momentos culturais, desde exposições e apresentação de artistas, bem como a realização de um diálogo cultural sobre a história, identidade e reparações históricas. Ora, o governo líbio enviou ao Tribunal Penal Internacional uma declaração na qual aceita que a instituição de justiça internacional investigue supostos crimes cometidos no país entre 2011 e finais de 2017. Confira a seguir o compacto internacional. Depois do Tribunal Penal Internacional ter recebido a declaração do governo líbio aceitando a investigação, o procurador-chefe da instituição deve informar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O objetivo é detalhar o 29º relatório do escritório com as conclusões da sua investigação no território líbio. O TPI refere que, apesar dos obstáculos, viu 6 meses de dinamismo sem precedentes no trabalho realizado na Líbia. O Tribunal Penal Internacional emitiu no início deste ano o seu primeiro mandado de prisão público por crimes cometidos em centros de detenção na Líbia. Segundo a Corte, existe o que pode ser descrito como uma caixa preta de sofrimento na costa do Mediterrâneo que ninguém quis abrir. Uma caixa preta que contém os gritos, a dor contínua, enquanto se fala de algumas das pessoas mais vulneráveis, tanto no Ocidente quanto no leste do país. As delegações russa e ucraniana não chegaram a nenhum acordo para o estabelecimento de um cessar-fogo na Ucrânia. Uma fonte ucraniana citada pela agência Reuters descreveu as condições impostas pela Rússia como inúteis. Uma delas foi a cedência de partes do território ucraniano. Depois de não terem chegado a nenhum acordo sobre cessar-fogo, as partes acordaram pelo menos em trocar 1000 prisioneiros de guerra, no que seria a maior troca já realizada desde o início do conflito em fevereiro de 2022. A Rússia expressou satisfação com a reunião e disse que estava pronta para continuar os contactos, enquanto a Ucrânia, tão logo terminar as negociações, por via do seu presidente, começou a acionar os seus aliados. Kiev defende sanções mais rígidas para a Rússia, a menos que Moscou aceite uma pausa na guerra de 30 dias. Os líderes europeus criticaram a posição russa. O Reino Unido considera a posição dos russos inaceitável e referiu que os europeus e os Estados Unidos estavam a alinhar as suas respostas. Já o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que os russos não querem alcançar a paz.
Campeonato Nacional de Robótica. Momentos em destaque. Falamos de desporto a seguir. O 1º de agosto ainda tem a esperança de alcançar o 2º lugar do Girabola, mas para isto terá que vencer os 2 últimos jogos, a começar pelo Wiliete de Benguela neste domingo às 15 horas. Depois de garantir a passagem à final da Taça de Angola, após triunfo conseguido diante do Sagrada Esperança, o 1º de agosto virou as baterias para o Campeonato Nacional, com a projeção à recepção ao Wiliete de Benguela para a jornada 29, numa das partidas de destaque do final de semana do Girabola. Sob o olhar atento do presidente de direção do Clube Militar, Gouveia de Samiranda, a equipa agostina trabalhou os aspectos técnicos e táticos para contrapor as ofensivas do Wiliete de Benguela. O treinador adjunto do 1º de agosto, Edgar Jerônimo Stopirá, garantiu que o seu conjunto vai a jogo com o objetivo de conquistar 3 pontos e lutar ainda pelo 2º lugar. Vamos encarar da melhor maneira possível, visto que o nosso objetivo é chegarmos no 2º lugar. Encarar com a máxima responsabilidade, com a força, com toda a nossa força para podermos conquistar o nosso objetivo. Nosso objetivo é passar pelos 3 pontos para alcançarmos o 2º lugar. Stopirá reconheceu as dificuldades que o Wiliete pode causar no desafio, uma vez que o conjunto da rua Bartolomeu Dias ocupa a 2ª posição da tabela classificativa. É um adversário muito forte e está na posição em que está merecidamente. Por isso é que nós estamos concentrados, sabemos das dificuldades que vamos obter neste jogo, então estamos concentrados para fazermos um bom jogo. E acredito que o bom jogo vai sorrir para nós. Recordo que o jogo entre o 1º de agosto, terceiro classificado com 53 pontos, e o Wiliete de Benguela, 2º com 59, acontece no domingo, às 15 horas, no estádio França Andalo. E a formação do Luanda City joga o tudo ou nada neste sábado, quando receber o Isaac de Benguela, às 15 horas, no estádio 11 de novembro. O treinador Rui Ortet só pensa na vitória. Se existe um grande jogo de destaque na jornada 29 do Girabola entre o 1º de agosto e o Wiliete de Benguela, lá mais abaixo da tabela estarão frente a frente 2 equipas que muito querem permanecer no Girabola Alegria do Povo. Trata-se de Luanda City, que medirá forças no estádio 11 de novembro, neste sábado às 15 horas, diante do Isaac de Benguela. Rui Ortet, treinador principal da formação da capital do país, antevê um duelo como uma grande final. Sem dúvida, para nós é uma finalíssima. Se perdermos, estamos fora da manutenção. Portanto, acredito que nós estamos na máxima força. Temos só o capitão que está com alguma dificuldade, mas vamos ver no treino de hoje como é que vai correr. Quando estamos com ele, é um atleta muito importante, mas é uma final, uma finalíssima que vamos tentar ganhar. Não temos outro remédio se não ganharmos. Por outro lado, Medá, capitão do Luanda City, é baixa confirmada para o jogo deste sábado. O jogador revela o sentimento neste momento. Eu me sinto muito embaixo, por não poder ajudar a minha equipa nesse momento derradeiro. Temos um jogo muito importante com o Isaac. É um jogo que vai garantir praticamente a permanência. E gostaria muito de poder ajudar os meus colegas, mas infelizmente não vou poder porque não me sinto em condições, mas por isso é que eu cá estou, porque é para poder dar aquele apoio emocional aos meus colegas. Já Amorzinho, referência do Luanda City, acredita que o clube poderá vencer o jogo, tendo em conta a importância da partida. O grande final é completamente porque as expectativas mudaram durante algum tempo para cá e encaramos este jogo como uma final por causa da disputa que há para a permanência do Girabola. Recordo que, neste momento, a formação do Luanda City é o 14º da tabela classificativa do Girabola 2024-2025, com 22 pontos, menos um que o Isaac de Benguela, que neste momento está fora da zona de despromoção, com 23 pontos. Era a informação desportiva. Cerca de 50 adolescentes e jovens das províncias de Luanda, Kwanza Sul e Bengo participaram do Campeonato Nacional de Robótica. O evento visa desafiar os estudantes na criação de projetos tecnológicos sustentáveis. Os melhores do campeonato vão representar Angola na competição mundial de robótica no Panamá. São 6 as equipas formadas por estudantes com idades compreendidas entre os 15 e 19 anos.
desafiados a encontrar solução para os problemas do mundo real usando a robótica educacional, despertar nos jovens e incentivá-los a abraçar a robótica e o mundo das tecnologias é o objetivo do projeto, segundo Luís Moraes, membro da organização, que definiu a Agricultura 4.0 como tema da 4ª edição. É a questão das tecnologias ultimamente estarem bem mais ligadas à agricultura. Noutros países, noutras realidades, nós vemos máquinas totalmente autônomas a trabalharem na agricultura. Então pensamos, por que não trazer isso também para nós? Por que não trazer isso para a nossa realidade através deste campeonato? Nós passamos em algumas instituições, realizando também campeonato de robótica dentro das instituições, e a equipa que vencer dentro daquela instituição é a equipa que representa a província, a instituição aqui nessa competição. Passamos no Bengo, no Liceu Eiffel, e passamos no INP e no Instituto Politécnico do Sumbe. Por isso é que temos aqui 2 equipas do Sumbe, uma do Bengo, para além as de Luanda, que estão aqui também. Aos jovens estudantes foi lançado o desafio de criar um robô com a finalidade de fazer a colheita, armazenamento e irrigação nos campos. Diogo Armando e Lutonade Simão, concorrentes das províncias do Kwanza Sul e Bengo, respectivamente, falam de como funciona o projeto e da sua viabilidade. Tem as bolas vermelhas, que representam o tomate, as bolas amarelas, que representam a batata, as bolas pretas, que representam os produtos agrícolas degradados. As bolas vermelhas valem 2 pontos, as batatas valem 1 e as pretas tiram 1 ponto. E as rampas representam os desafios que o solo pode apresentar. E nós fizemos um robô capaz de suprir todas as adversidades, separar os produtos bons dos produtos maus e posteriormente depositá-los no nosso reservatório. E também temos as bolas azuis, que representam o processo de rega dos nossos produtos agrícolas. Bom, se utilizado na vida real, né, no campo, o robô poderia ajudar muita gente, pois sabemos que há zonas onde pessoas é que trabalham no campo e implementando o robô, isso reduziria muito o trabalho das pessoas, colocando-as a fazer pelo menos só o processo de separação. O processo de preparagem do solo, de rega e de plantação seria feito pelos robôs. Sabemos que para as pessoas chega a ser difícil a recolha de frutas e vegetais no meio agrícola, pois é cansativo, muito cansativo. Então, as máquinas servem para auxiliar nesse tipo de trabalho. O número de participantes no campeonato de robótica é uma mostra do interesse dos jovens aos projetos tecnológicos e por isso devia haver maior apoio institucional, avança Luís Moraes. Quanto aos incentivos de projetos tecnológicos no país, eu acho que o governo devia criar mais campeonatos, mais coisas do gênero. Porque se não tivermos campeonatos, não tivermos lugares onde os jovens podem aprender e onde os jovens podem aplicar os seus conhecimentos, muito dificilmente eles vão se sentir incentivados a aprender sobre tal coisa. Os melhores da competição vão representar ainda este ano Angola no Campeonato Mundial de Robótica que vai acontecer no Panamá, com a participação de mais de 90 países. Confira connosco a seguir mais um curto intervalo. Até já. Já de volta, mais de 200 jovens da comunidade da Boa Vista concluíram nesta sexta-feira a 4ª fase das oficinas de formação em canalização civil, tiram um futuro promissor. A educação é fundamental para capacitar os jovens em todos os níveis da sociedade. A falta de dinheiro para dar sequência aos estudos muitas vezes contribui para o seu abandono. Numa iniciativa de uma empresa privada, mais de 200 jovens da comunidade da Boa Vista concluíram nesta sexta-feira a 4ª fase das oficinas de formação em várias áreas do setor. O diretor Luís Alves Seita realçou que este é um ateliê dedicado aos jovens, com o objetivo de ajudar a elevar as condições de vida na região. A 4ª fase, que ora findou, teve o seu início a 11 de fevereiro de 2025. Devido à demanda de formandos, houve o acréscimo de oficinas. Desse modo, as oficinas relacionadas foram canalização civil, bijuteria e cestaria, corte e costura, serralharia convencional e criativa, decoração, frio e refrigeração,
ladrilho e estuque. Esta fase teve registro de um total de 209 formandos, entre os quais o mais velho de 70 anos de idade e o mais novo de apenas 13 anos de idade. Já o professor Mateus afirma que vários formandos já conseguem garantir o sustento das famílias através dos cursos profissionais. A quarta edição que está a terminar e temos um aproveitamento positivo. Fruto desse projeto, os formandos já estão a conseguir garantir o seu sustento de cada dia. Tiramos jovens da delinquência e até hoje eles já conseguem empreender. Durante o encerramento do curso, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, exortou os jovens de todo o país para dedicarem-se na formação acadêmica e profissional, tendo em vista um futuro promissor do país. Agora os nossos jovens estão munidos de ferramentas suficientes para que possam então trabalhar e com o seu trabalho contribuir para o sustento das suas famílias, projetos ligados à educação, ligados à saúde, ligados ao setor produtivo como este que encontramos aqui na Boa Vista, devem sim continuar a ser replicados por outras latitudes do nosso país. Maraquiosa deu também nota positiva à iniciativa e destacou o empenho da juventude, principalmente das mulheres. Saio daqui, portanto, com uma impressão bastante positiva por verificar que a nossa juventude está cada vez mais ativa, a nossa juventude está cada vez mais participativa e que sim, quer continuar a participar deste grande projeto de desenvolvimento do nosso país. Fiquei particularmente feliz por perceber que já não existe, felizmente, profissões de homens ou de mulheres. Temos hoje mulheres também que com muita resiliência, com muita responsabilidade, a praticar, portanto, atividades ou formações que antigamente estavam muito direcionadas aos homens. O projeto artístico, educativo e social na comunidade da Boa Vista teve início em junho de 2023. Esta é a quarta fase e formou mais de 200 jovens. E falamos a seguir de saúde feminina. Mais de 6.000 absorventes foram entregues nesta sexta-feira a algumas instituições de ensino e acolhimento no município de Ingombota. A distribuição é uma iniciativa de um grupo de amigos em parceria com a administração local. Foram 3 instituições, entre escolas e centro de acolhimento para crianças e adolescentes pertencentes ao município da Ingombota, escolhidas pela administração local e o grupo de amigos que se juntou nesta sexta-feira e doou pacotes de absorventes no âmbito do projeto do Governo Provincial Meu Absorvente Menstrual, MAME, lançado no ano passado. Hoje estamos a viver um dia especial, mais um dia especial, onde parceiros e empreendedores juntaram-se ao MAME. O MAME, que é uma iniciativa do Governo Provincial de Luanda e, portanto, acontece em todos os municípios. Nós aqui na Ingombota estamos a receber esta grande doação de pensos higiênicos, mas o MAME é mais do que um programa para a entrega gratuita de pensos. É um programa que traz dignidade menstrual às nossas crianças e adolescentes, traz a formação, traz a educação sexual e, acima de tudo, queremos daqui a algum tempo sentir que a nossa taxa de gravidez precoce, a nossa taxa de doenças de foro ginecológico por causa da falta de higiene menstrual tenha baixado consideravelmente. São mais de 6.000 pacotes de absorventes que vão ajudar adolescentes que recorriam aos métodos alheios ao normal devido à falta de recursos financeiros. Hoje os nossos parceiros trazem-nos, portanto, uma média de mais de 6.000 pacotes de penso, que é muito bom para nós. Nós temos uma necessidade mensal de quase 15.000 pacotes para todo o município de Ingombota. Estamos a trabalhar diariamente para atingir esta meta, não só com aquilo que são as nossas ações internas no âmbito do combate à pobreza, do Ingombota Empreender, mas também com o apoio desses valorosos parceiros que estão aqui hoje. Nós trabalhamos em 2 vertentes. Quando temos pensos, usam pensos. Quando não temos, fizemos toalhinhas. Aqueles métodos que a gente usa em casa são os mesmos métodos que a gente usa aqui. Da parte do grupo de amigos, ficou o compromisso de apoiar o Estado em combater a questão da pobreza menstrual,
uma realidade frequentemente verificada nos meios suburbanos. Eu acho que todos nós temos que fazer, sempre que pudermos, claro, né? Fazer um bocadinho que seja. Que juntamos-nos todos e, como eu disse no início, esta foi a primeira doação que fizemos e foi muito pontual, mas vamos agora organizar e nos estruturarmos para conseguirmos dar esse apoio de forma regular, constante, até, pelo menos até o final deste ano. Foram agraciados as escolas primária 1221 e 1217 no bairro Boa Vista e o Centro de Acolhimento Asca, no bairro Sagrada Família. Tudo dito por hoje no Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.